Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor. Mais uma semana que a gente já está iniciando aí desde ontem, né? Hoje, terça-feira de carnaval. E eu não sei se vocês repararam ontem, na finalização do nosso livro de Êxodo, eu bati os 1000 vídeos, né, gravados aqui no meu canal. Foram 1000 vídeos já gravados aqui para o YouTube dentro desse canal. Desde 2018, eu acredito, né? Acho que o mais antigo, deixa eu ver aqui, foi há 3 anos atrás. Então, 2019, 20, 21, 22, 23. Eu acho que, não me lembro a data exata, mas há 3 anos atrás a gente iniciou esse canal. E ontem, com o primeiro dia dessa semana 7, né, com a finalização do livro de Êxodo, nós batemos a marca de 1000 vídeos. Então, para mim, é uma vitória muito grande, porque o intuito desse canal não é me promover como youtuber, não é ter o meu nome conhecido no YouTube, não é nada disso. O que eu gostaria realmente é que esses vídeos, que a leitura bíblica, que os estudos da palavra chegassem ao maior número possível de pessoas que têm sede e fome de conhecer Deus, né, de ter comunhão com o Senhor, de ter mais intimidade com Ele, porque eu sei que através dessa leitura que a gente tem feito, desse devocional que a gente tem feito diariamente já há alguns anos, eu tenho certeza que o Espírito Santo está construindo algo poderoso em nós, um tabernáculo para a presença do próprio Deus, né? Nós somos esse tabernáculo hoje da presença de Deus. Nós temos habitando dentro de nós essa presença santa, como aconteceu ontem na nossa leitura de Êxodo 40, né? Onde a presença de Deus veio e encheu todo aquele tabernáculo. Nós somos o templo, né? Essa casa, essa morada de Deus hoje, como igreja de Cristo. Então o Senhor deseja que a gente construa esse lugar poderoso para Ele habitar. Então estou muito feliz. 1000 vídeos. Hoje, esse vídeo, a hora que eu postar ele, já vai ser o 1001, né, daqui do canal. Então, se você olhar lá no canal, você vai ver que está escrito ali 1000 vídeos. É uma marca que só o Senhor pode fazer conosco, e eu creio que nós vamos caminhar até a volta de Jesus. Enquanto o Senhor permitir, enquanto o YouTube permitir que a gente fale da palavra de Deus, que a gente ministre o Evangelho, que a gente fale do amor de Jesus, eu vou continuar e vou estar aqui fazendo esse trabalho de formiguinha. Então, se você gosta do canal, se você gosta da leitura bíblica, se você gosta dos estudos, se você tem estado comigo, eu queria muito que você realmente, ao ouvir, ao ver, né, o vídeo, que você curtisse, que você compartilhasse, que você falasse para pessoas que você ama, pessoas próximas, não precisa espalhar para muita gente não. Fala para o marido, para o filho, para a irmã, para o irmão da igreja. Comenta com alguém, fala, olha, tem um canal de uma professora que ama a palavra, que deseja nos ensinar um pouquinho mais. Ela está fazendo uma leitura bíblica anual, a gente pode acompanhar junto a leitura ali, né, junto com a nossa Bíblia, e a gente vai meditando junto na palavra. Então, esse é o intuito do canal e essa é a minha alegria, né, de estar chegando aqui nos 1000 vídeos. Parece pouco para quem está acostumado com um número exorbitante de vídeos que as pessoas fazem, né, aqui no YouTube, de visualizações que são mínimas diante de canais aí extremamente conhecidos, mas para mim que tem feito um trabalho de formiguinha é uma alegria. É muito bom ver o crescimento do número de inscritos, que tem crescido também ano após ano, de forma muito orgânica, de forma muito tranquila. As pessoas têm caminhado aqui comigo, têm estado no canal, têm acompanhado o trabalho que a gente tem feito aqui com muito amor e com muito carinho, né? Com um afeto muito grande por cada um que tem acompanhado aqui, porque eu sei que são pessoas fiéis, né, ao Senhor e à palavra. Vamos continuar? Então hoje a gente vai começar no dia 2 dessa semana, nessa terça-feira de carnaval, a gente vai começar o livro de Levítico. E esse livro é um livro que geralmente ele faz algo conosco. O
que ele faz conosco, Elisângela? O que o livro de Levítico faz com a gente? Faz a gente ou continuar a leitura da palavra ou parar. Por que que isso acontece? Porque o livro de Levítico e o livro de Números, eles são livros extremamente complicados no seu conteúdo. E quando eu falo complicados, eu estou falando no sentido de cansar, às vezes, de ler. Às vezes, se a gente não entende, a gente quer pular, porque parece que está tudo repetindo, parece que só fala de nome, parece que só fala de genealogia, parece que só fala de altar, de sacrifício, de oferta. É umas coisas que parece que não tem nada a ver com os nossos dias como igreja. E eu queria te encorajar, meu irmão, a não parar aqui. Nós não podemos pular esses livros, porque o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, ainda que aparentemente parecem ser livros que não tem nada a ver com a igreja hoje, com o Novo Testamento, eu posso te afirmar que tudo que nós vivemos hoje, com tanta intensidade, com tanta espiritualidade, tem tudo a ver com o que está escrito nesses livros. Nós só precisamos olhar com o mesmo olhar que a gente olha o livro de Gênesis, o livro de Êxodo que a gente acabou de ler, como a gente ama ver a história de Moisés, como a gente ama ver a libertação do Egito, como a gente ama ver as pragas, né? A gente ama ler esses textos e ver a grandiosidade de Deus. Eu quero que você olhe com o mesmo olhar para o livro de Levítico, para o livro de Números e para o livro de Deuteronômio, que são os 3 próximos livros que geralmente fazem a galera parar aqui e desistirem da leitura anual. Eu te aconselho realmente a persistir e a continuar conosco, porque eu tenho certeza que vai produzir uma espiritualidade maior, um conhecimento maior da palavra, um entendimento maior da palavra. Elisângela, mas eu não estou entendendo nada até agora. Eu estou lendo junto com você e não estou entendendo nada. Isso é bom. O que é bom, Elisângela? Que você esteja lendo mesmo sem entender. Porque quem nos ensina a palavra, quem realmente nos traz o entendimento disso é o Espírito Santo no momento certo. Às vezes a gente quer ler a Bíblia uma vez só, na vida toda, e quer entender. Não, não é assim, não funciona assim. Existem pessoas aí que estão lendo a Bíblia há 30, 40, 50 anos e ainda existem textos que a gente tem dificuldade e não há nenhum problema nisso. Deus não tem pressa em nos ensinar todo o seu conhecimento, tudo que Ele tem para nos ensinar dentro da palavra. Deus é paciente, Deus é longânimo, né? Ele tem paciência conosco. Então não se preocupe, mas se alimente da palavra, esse é o mais importante. Então persevere, continue, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a ministrar a tua vida de forma poderosa. Se não for esse ano com a primeira leitura, se a tua é a primeira leitura, se a sua segunda leitura é esse ano, você com certeza já está entendendo algumas coisas um pouquinho melhor, e eu sei que com o passar do tempo isso só vai aumentar, e você vai sentir prazer em estar lendo a palavra junto com a gente. Amém? Vamos começar então o livro de Levítico. Você vai prometer para mim que você vai curtir o vídeo, que você, se quiser comentar aqui embaixo e se quiser compartilhar esse conteúdo com amigos, você vai fazer para que a gente possa então crescer, né? Não crescer no sentido de ficar conhecida, como eu já falei, mas de espalhar essa boa palavra para que outras pessoas sejam também incentivadas a ler a Bíblia. Amém, queridos? Então vamos lá? Segundo dia, o livro de Levítico, a gente vai ler o capítulo 1, 2, 3 e 4, aqui de Levítico, tá? Vamos seguir aqui. Essa semana toda, né, a gente vai estar aqui no livro de Levítico e semana que vem a gente finaliza ela no meio da semana ali, já depois iniciando Números. Então, é um livro pequeno, aparentemente pequeno, né, porque 1,5 de leitura é um livro pequeno da Bíblia. Em 1 semana e meia a gente vai terminar o livro de Levítico. Então, persevera aí, vamos seguir e Deus vai nos ensinar muito aqui em nome de Jesus. Levítico capítulo 1, versículo 1 diz assim: Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, ofereça um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto,
para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, capítulo 1 aqui de Levítico fala pra gente de uma oferta chamada holocausto. Essa oferta era uma oferta feita perante o Senhor, como a palavra está dizendo, e ela deveria ser totalmente queimada, tá? No fogo do altar. A gente vai ter um estudo logo aí dentro do livro de Levítico, e aí você vai poder estudar um pouquinho mais a fundo, se você assim desejar. Capítulo 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar com a porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no fogo, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como ofertas dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostado no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Então, capítulo 2 fala sobre as ofertas de cereal. E aí fala dos tipos aqui, né? Que nós temos
E essa era uma oferta realmente de cereais, de pães, né? De coisas feitas com a melhor farinha. Capítulo 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal de gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho, como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e esta ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então, capítulo 3 fala de um outro tipo de oferta, chamado oferta de comunhão. E cada uma dessas ofertas, gente, elas têm um estilo, né, de ser entregue, um tipo de animal a ser entregue e uma forma de o sacerdote administrar essas ofertas. Então, por que a gente tem que ler esse livro? Por que a gente precisa entender? Porque cada uma dessas ofertas aponta para Cristo de alguma maneira, aponta para a nossa vida diante do Senhor de alguma maneira. Então é isso que a gente tem que estar sempre ligado quando ler o livro de Levítico. Capítulo 4, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje desse feriado. A oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com as gorduras que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali o queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas.
Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com que este novilho, como se faz com o novilho da oferta pelo pecado, assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado, e o porá nas pontas do altar do holocausto, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queima a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará a propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará a propiciação por esse homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Então, capítulo 4, a gente fala da oferta pelo pecado. E não termina aqui, a gente vai continuar amanhã com essa oferta pelo pecado, porque como são várias situações, né? Tem sobre o sacerdote, sobre um líder, sobre toda a comunidade de Israel. Então existem níveis, né, de oferta pelo pecado, por quem está sendo oferecido essa oferta pelo pecado, né? Qual o pecado que foi cometido intencionalmente, não intencional, né? Então tudo isso precisava ser muito bem observado. E a gente então entende que existe um detalhe importante, quem eu sou no reino, qual é a minha posição no reino de Deus. Se eu sou simplesmente uma pessoa comum no meio de todo mundo, é de uma forma. Se eu tenho uma liderança sobre a minha vida, é de outra forma. Se eu tenho me colocado realmente como líder de uma comunidade, é de outra forma. Porque Deus realmente vai cobrar cada um de acordo com aquilo que foi lhe colocado como um serviço, né? Um sacerdócio. Então a gente precisa ter muito cuidado com detalhes. A gente não pode se apegar firmemente a isso, no sentido de que a lei, ela teve o seu papel nesse momento com Israel, mas nós precisamos ver os princípios que estão, então, intrínsecos, né, que estão aqui no meio, e que a gente precisa, então, entender isso e colocar em prática na nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe.
Ótima quinta-feira para vocês, comemorem junto comigo aí, né? Façam algum comentário aí se vocês quiserem, desses 1000 vídeos que nós conseguimos chegar até aqui, e que o Senhor nos ajude, né, a permanecer fiéis em tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer o melhor sempre, tá bom? Deus abençoe, ótimo feriado aí para vocês, né? Não vou falar feriado, ótimo feriado de carnaval, porque a gente não quer comemorar essa festa da carne, mas ótimo feriado, ótimo descanso aí para você em família. Aproveite realmente para ter um momento aí de comunhão, quem sabe estudar um pouquinho mais sobre esses textos. Deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Essa é sempre a minha fala, porque Ele está pronto a nos ensinar coisas profundas, poderosas, que o próprio Deus deseja ensinar para cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, quarta-feira, a gente está aqui para continuar o nosso livro de Levítico. Não parem aqui. Ainda que pareça chata a leitura, difícil, não parem em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.